Olá, amigos! Estamos voltando aqui agora com o estudo do capítulo 5. Eu e o Fabiano vamos estudar aqui sobre materializações. E a gente inicia aqui desejando assim, uma boa aula para todos, que a semana tenha sido muito boa, muito harmônica, de muita paz. A gente roga ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, o amparo para esse momento, porque nós vamos tratar de questões muito sérias aqui da doutrina espírita, mas com certeza, com a assistência deles, e se Deus quiser, o entendimento vai ser muito bom para todos nós. Então, sob suas bênçãos, meu Pai, nós iniciamos a nossa programação de hoje, eu e o Fabiano, que está lá em Brasília nesse momento. Hoje, como eu disse, nós vamos conversar sobre materializações. Então, não vou nem deixar o Fabiano falar logo. Vou logo começar, viu, Fabiano? Porque você hoje vai falar. Vou deixar por sua conta. Então, olha aqui. Materializações, capítulo 5. A gente já começa aqui mostrando o que a dona Ivone colocou no cabeçalho desse capítulo, quando diz: chegada, porém, que foi à tarde daquele mesmo dia, que era o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas da casa, onde os discípulos se achavam juntos, por medo do que tinham dos judeus, veio Jesus e se pôs em pé no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Então, essa citação de João, no capítulo 20, versículo 19, é uma citação que diz que depois da ressurreição, depois que Jesus foi dado como morto, ele aparece diante dos discípulos, dos seus discípulos, de pé no meio deles, naquele dia, né, numa tarde da semana, as portas fechadas, e Jesus chega e saúda a todos: paz seja convosco. E na sequência, Paulo, o apóstolo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 48 a 55. E quando esse corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra da Escritura: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Portanto, meus irmãos, estai firmes e constantes, crescendo sempre na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Essas duas citações, elas vão preparar o nosso estudo, que nós faremos daqui a pouco, porque a dona Ivone, em seguida, ela fala justamente quem que não gostaria, né, de ter essa oportunidade de ver materializado diante de si um ser querido, uma pessoa que a gente julgava que tinha morrido e que, de repente, aparece vivo, como Jesus apareceu entre os discípulos, demonstrando que realmente a morte foi tragada na imortalidade, que não há dúvida quanto aos sucessos de além-túmulo, e que é uma certeza realmente a vida após a morte. Então, por essa razão, nós vamos aqui conversar sobre esse processo, sobre essa questão dessas materializações. E agora eu vou liberar o Fabiano para ele conversar com vocês um pouquinho, porque depois a gente vai falar do que a dona Ivone traz sobre o William Crookes. Então, pessoal, desejo a todos aí uma boa semana, né? Esse início de semana, sempre a gente está com as perspectivas e as expectativas, né? Para que as coisas boas, para que aquilo que a gente deseja, né, aconteçam. E por isso aí a importância da gente estar sempre com a prece em dia, e principalmente com as atitudes, né? E as nossas atitudes são a melhor prece, né? Que denotam exatamente nosso compromisso com essa mudança, com o Evangelho e com a busca do bem. É um tema muito fascinante, é um tema muito assim atraente, a gente fica querendo entender os porquês, você começa a fazer uma leitura, um estudo, e às vezes no texto você começa a fazer várias interrogações e muitas vezes o texto não traz para você algumas explicações que você fica naquela ansiedade de descobrir, né? Quando a gente mergulha em algo que a gente gosta de fazer, é natural que a gente fica sempre naquela expectativa. E aí isso foi, e agora, e aconteceu por quê mesmo? Ah, agora entendi, né? Só que no caso das materializações,
é uma coisa um pouco bem mais complexa, principalmente para a maioria de nós, né, na encarnação. Porque eu acredito que, quando desencarnados, é muito mais fácil a explicação, né, principalmente dependendo do que a gente já traz de bagagem, de conhecimento, a nossa dedicação e o esforço de se melhorar. Agora, é muito interessante essa passagem de Jesus, porque você imaginar que aquele ser querido, naquele momento, Jesus, até então era vamos lá, um desconhecido no mundo. Ele era conhecido naquela região, dentro das profecias, né? Dentro do que foi trazido para aquele momento, para a humanidade, mas ali na sociedade em que ele se inseriu, né? Então, dado o seu magnetismo, dado o seu amor, dada a sua pureza, naturalmente que ele trazia as pessoas, principalmente aquelas pessoas, como diz, com sede da verdade, com sede de entender o porquê dos sofrimentos, que estudavam ali as escrituras e, de repente, estavam diante daquele que estava ali tão esperado, né, por aquela sociedade. E é importante essa colocação porque, olha só, toda vez que se fala na história de Jesus, você está lá, Jesus veio ao mundo, nasceu na manjedoura, iniciou depois o seu trabalho, veio a sofrer as consequências naturais de um mundo violento, de espíritos rebeldes, né? É morto na cruz e ele aparece depois. E há um êxtase daqueles que estavam com ele, né? Um êxtase de alegria, né? Até mesmo Tomé, que depois duvidou momentaneamente, mas depois que o viu, tocou nele, né? Sentiu essas feridas, foi ao êxtase de alegria. E a gente é resistente demais a essa questão da morte, de que a morte foi vencida. A gente é resistente demais a querer entender que a gente não é um corpo material, né? E a gente fala de Jesus, pede a Jesus um monte de coisa, mas nós não nos lembramos ou não queremos, muitas vezes, porque existe um querer, eu acho que não é nem lembrar, a maioria de nós a gente fica ainda presos a alguns atavismos, presos a algumas lembranças, principalmente quando a gente tem uma desencarnação que nos trouxe um sofrimento, mas um sofrimento que não vamos dizer, não era baseado numa lógica de viver bem. Porque se você olhar os discípulos de Jesus, muitos desencarnaram de forma violenta, principalmente os que vieram após a sua ascensão, né, durante ali o Império Romano. E iam tranquilos ali, cantando. E aí a gente tem na literatura espírita falando como é que foi as situações, no momento em que as feras, né, dilaceravam os corpos, essas almas já desprendidas dos corpos, sendo ali atendidos pela espiritualidade, mas a gente tem essa resistência à mudança. Então, essa aparição de Jesus, esse assunto materialização, o que a gente pode dizer que é uma materialização, né? E Jesus apareceu para muitos, né? Todo mundo tinha uma mediunidade de evidência ali, todo mundo tinha uma, porque ele apareceu para os 500 da Galileia, que eram 500 médiuns ali, né? Então a gente pode pensar que ali houve um processo de materialização, podemos pensar dessa forma. Mas o que fica também no campo moral, porque assim, nós estamos falando do fenômeno, mas a linha moral aí como disse a Dona Ivone, será que nós não ficaríamos felizes realmente de ver um ente querido que desencarnou? Porque eu conheço gente que se dissesse que se aparecesse uma mãe, um pai, um irmão, corria longe. Entendeu? Porque ainda está com aquelas informações de que a criatura morreu e se voltou não era a pessoa. Era aquele chamado de tinhoso, era o demônio fazendo-se passar por a pessoa. Então, nem todo mundo tem essa atitude de dizer assim, eu quero te abraçar. A Ivete Sangalo disse um dia na entrevista, amo meus familiares, mas morreu, acabou. Não vê, não. A gente se encontra depois, quando a gente chega lá, mas não vê, não quero ver, não quero saber. É por aí, Dora. Mas então, aí, temos essa lógica, né, Dora? Então, a gente tem essa lógica que o cristianismo, e aí o cristianismo de Jesus, né? Não o cristianismo instituição. Ele nos traz isso. Né? Então, é uma coisa que a gente pode começar a trabalhar, deve trabalhar, e não para sermos indiferentes. Não é que a gente vai ficar indiferente quando acontece uma desencarnação e que a gente não tem um sofrimento por alguém querido, ou que a gente se regozije em alegria porque aquela pessoa não era querida, porque aí também existe uma falta de caridade. Mas saber que um processo aconteceu
e que, a depender das circunstâncias em que aquela pessoa tinha conversa comigo, ou eu vou sentir saudades dela e gostaria de tê-la rever novamente, ou quero que ela fique bem longe, porque me deu trabalho demais, né? Então, se vier para me atazanar, e muitas vezes a gente sabe que até algumas criaturas dessas voltam no plano espiritual para pedir desculpas, para pedir perdão, para dizer que errou, que realmente estava cego, né? E aí, às vezes, a gente vê muito isso nos sonhos, principalmente, né? Principalmente. Eu vou colocar aqui um pouquinho do que a Dona Ivone narrou, para depois você pegar o gancho do que ela narra e começar a falar um pouquinho sobre o que você colheu para a nossa noite, para o nosso momento hoje. Vejamos aqui. Ela fala da experiência do William Crookes, que está lá no livro Fatos Espíritas. Ela diz: o fenômeno existe, foi rigoroso e cientificamente demonstrado pelos mais respeitáveis representantes da ciência do mundo inteiro. Então, aqui ela está falando da materialização como um momento que aconteceu no nascedouro da doutrina, aonde foi necessária essa rigorosa demonstração científica por esses sábios, representantes da ciência do mundo inteiro. E nesse livro, William Crookes, no livro Fatos Espíritas, referindo-se às materializações do já célebre espírito de Kate King, que foi um espírito que ele trabalhou muito nessa investigação. Ele diz que Kate nunca apareceu com tão grande perfeição. Durante perto de 2 horas, passeou na sala, conversando familiarmente com os que estavam presentes. Várias vezes tomou meu braço andando, e a impressão sentida por mim era de uma mulher viva que se achava ao meu lado e não de um visitante do outro mundo. Essa impressão foi tão forte que a tentação de repetir uma nova e curiosa experiência tornou-se quase irresistível. Então, veja bem, um sábio, um cientista da época, que foi pesquisar porque queria comprovar que não era verdade o fato, né? E se depara com uma experiência dessa, um espírito materializado, que, como ele disse, parecia uma mulher comum. No entanto, estava ali ao lado dele, andando no meio das pessoas. E aí ele diz, Kate disse então que essa vez se julgava capaz de se mostrar ao mesmo tempo que a senhora Cook, a médium. Quer dizer, a materialização naquele momento, o espírito dizia, eu consigo, junto ao médium, aparecer, lado a lado dela. Então, ele abaixou o gás, que era um recurso que eles usavam, né, naquela época, e em seguida, com a minha lâmpada fosforescente, penetrei no aposento que servia de gabinete. Porque a médium ficava isolada, né, e o espírito aparecia lá no salão. E ela, dessa vez, ela foi aparecer junto da médium. Então, levando a lâmpada, olhei em torno de mim e vi Kate, que se achava em pé, muito perto da senhorita Cook, por trás dela. Kate estava vestida com uma roupa branca, flutuante, como já tínhamos visto durante a sessão. Segurando uma das mãos da senhorita Cook na minha e ajoelhando-me ainda, elevei e abaixei a lâmpada, tanto para iluminar a figura inteira de Kate, como para plenamente convencer-me de que eu vi, sem a menor dúvida, a verdadeira Kate, que tinha apertado nos meus braços alguns minutos antes, e não o fantasma de um cérebro doentio. Ela não falou, mas moveu a cabeça em sinal de reconhecimento. 3 vezes examinei cuidadosamente a senhorita Cook, de cócoras, diante de mim, para ter a certeza de que a mão que eu segurava era de uma mulher viva. E 3 vezes voltei a lâmpada para Kate, a fim de examinar com segurança e atenção, até não ter a menor dúvida de que ela estava diante de mim. Várias vezes levantei um lado da cortina, quando Kate estava em pé, muito perto. E então não era raro que as 7 ou 8 pessoas que estavam no laboratório pudessem ver ao mesmo tempo a senhorita Cook e Kate à plena claridade da luz elétrica. Então, era uma experiência que ele estava fazendo com um grupo de pessoas, naquele momento, mostrando dentro da cabine as duas juntas. E é uma experiência que, assim, curiosa, né? Nos dias de hoje a gente praticamente não existe mais.
e nem é necessário para comprovar a imortalidade da alma. Mas foi necessário no nascedor do Espiritismo. E lembrando de Jesus, a gente lembra que Jesus ficou muito tempo entre os discípulos, pregando. Assim, numa materialização perfeita, né? Mas agora, depois dessas experiências do Cook, agora é a experiência do cientista Fabiano de Carvalho Moraes. Fale lá, você pesquisou. É muito interessante essa questão do William Crookes, porque ele foi designado exatamente com esse papel de dizer que aquilo tudo era falso, de dizer que tudo aquilo não passava de um delírio, de uma mentira. E aí, olha só que ele acabou sendo um instrumento, né, da bondade divina, da misericórdia divina, de pegar um homem erudito, um homem da ciência, e dizer, olha, eu não sei como é que isso acontece, mas está acontecendo. E eu estou aqui dizendo que eu conversei com uma pessoa, com uma entidade que se denomina espírito, de nome Kate King, e aqui eu peguei, eu apertei, eu conversei, eu perguntei, e eu tomando todas as precauções possíveis para que não ficasse ali, ou para que ficasse evidenciado que, na verdade, era a médium, né, não o espírito, e ele comprovou que as duas criaturas estavam ali em alguns momentos, né, ele vendo as duas e disse, não tenho como negar mais esse fenômeno. Porque é interessante que, às vezes, as pessoas negam certas coisas. Eu estou vendo, tá? Não, mas eu não acredito. Bom, aí é uma questão já de escolha, né? E aí a gente observar que o William Crookes teve toda essa dinâmica e teve a coragem de encarar esse fato e trazer e dizer que aquilo era realidade. É natural que quando houve as indagações, as perguntas, e assim não foi só localmente com o William Crookes, assim foi com Aksakoff, assim Ernesto Bozano, assim foram todos os outros clássicos e atuais que buscaram mostrar esse fenômeno e que as pessoas naturalmente ficavam curiosas, né? Mas tem um ponto importante, Dora, nessa questão dos fenômenos de materialização estudados. Isso é uma literatura rica. Isso todos nós que, de alguma forma, podemos pesquisar aí na internet, nós vamos encontrar os livros, né? Animismo e Espiritismo, né? Um caso de desmaterialização do Aksakoff, né? Livros do Richer, né? Que também fala desse processo como um todo. Inclusive, o Charles Richer foi quem cunhou o termo ectoplasma, né? Então, assim, a gente, quando se apoia nesses estudiosos, é importante porque são pessoas de ciência, pessoas da ciência, né? E aí, um paralelo aqui, que é importante a gente também mencionar, nós temos hoje muitos cientistas que são espíritas ou espiritualistas. E eles trabalham na linha, em várias linhas, em várias frentes, desde a questão de um tratamento de saúde, mas também nesse sentido de comprovar a existência dos espíritos. Então, é muito comum algumas pessoas dizer a ciência já admitiu, a ciência já provou. Não. O que acontece é que nós temos cientistas que, utilizando o método científico, concluem pela existência, pela relação, mostram através de experiências dentro, por exemplo, com pesquisas com células, né, que aquilo ali não é simplesmente uma questão orgânica, tem que existir uma matriz energética que molda, que controla, que comanda. Então, nós temos cientistas comprovando, mas a ciência em si não admitiu ainda a existência do espírito. Então, a gente tem que ter esse cuidado. A ciência não admitiu, mas existem cientistas aí comprovando. Então, Ian Stevenson, Brian Weiss e tantos outros, né, que a gente já citou aí nos estudos, trazendo esse trabalho, mostrando e demonstrando. Aí, como a gente fala, é uma questão, hoje, para a grande maioria, de escolhas, porque colegas, né, da área, seja da área médica, da área da física, da área da química, demonstrando pelas experiências, né, que existe algo além da matéria, né? Como diz assim, para nós, Dora, que já adentramos nesse processo, não somos cientistas, mas adentramos no processo como se não dá mais para dar marcha ré, né? Não tem como dizer que não sem tem volta. Mas o que eu quero dizer para todos vocês é que a gente precisa pegar lá na codificação, né? Porque somos espíritas, então a gente tem que se basear na doutrina espírita, para a gente pegar, como diz a história, a base, né? A gente pegar todo o estudo e todas as colocações, porque às vezes nesses livros, nesses estudos, não estão colocados algumas questões importantes que no Espiritismo está.
porque muitas vezes esses homens e mulheres que se adentraram dentro desse ambiente, eles não usam o termo, eu não sei o dizer, e os espíritos, na época, para Kardec, já foram pautando o que era, como era, dando alguns nomes, como a gente fala, aprovando algumas denominações que Kardec criava para poder a gente ter um entendimento melhor. Então, a gente foi buscar lá no livro dos médiuns, né, na segunda parte, lá no capítulo 1º, que fala da ação dos espíritos sobre a matéria. E é interessante que Allan Kardec ele começa a dizer uma coisa muito importante. Ele diz assim, olha, os que julgam que a ideia de espírito implica a de ausência completa de tudo o que seja matéria, perguntam, com certa aparência de razão, como pode ele obrar materialmente? Ora, aí o erro, pois que o espírito não é uma abstração, é um ser definido, limitado e circunscrito. Então, Kardec escreve no livro dos Médiuns uma expressão baseada em tudo que foi construído inicialmente lá no livro dos Espíritos, porque nós sabemos que tudo partiu da codificação de vários centros espíritas, de várias experiências, inclusive de materialização, para que ele fizesse as perguntas, criasse todo um contexto, todo um roteiro, para que essas obras que estão hoje nas nossas mãos, viessem a lume. Então, a primeira coisa é definir um ser, o espírito como um ser, uma criatura, não é uma abstração, né? É um ser definido, limitado e circunscrito, né? E aí, quando o Kardec desenvolve todo o seu estudo, quando ele fala nessa questão material, nós nos lembramos do ensino dos Espíritos, que nos falam que a matéria, quando Kardec fala lá no livro dos Espíritos, quando ele começa na introdução do livro, nos primeiros capítulos, que quando ele fala das propriedades da matéria, a primeira resposta que o Espírito dá é da matéria como conheceis. Ou seja, a matéria está em vários estados. E dentre elas, o quê? O envoltório que envolve o espírito, o envoltório que envolve, né? Enfim, o perispírito, que é uma espécie de matéria, como eles dizem, quintessenciada, sutil, mas que tem propriedades, né? E que é por meio desse envoltório que o espírito, o princípio, se conecta ao corpo e consegue dirigir o corpo na encarnação. E aí ele fala exatamente, ainda nesse capítulo, que esse segundo invólucro, porque ele fala nesse capítulo das três partes, né? O espírito, o perispírito e o corpo, é a nossa constituição. Então ele diz, esse segundo invólucro da alma, ou perispírito, é um agente misterioso, imperceptível, conhecido pelo nome também de fluido nervoso, né? Que desempenha tão grande papel na economia orgânica e que ainda não se leva muito em conta nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Então, vejamos, Kardec, naquela época, escrevendo para nós, né, o que hoje a ciência já deu um passo bem grande, como a gente falou anteriormente, que não se levava em consideração esse corpo fluídico nos fenômenos fisiológicos e patológicos, ou seja, no funcionamento do nosso corpo, mas também nas metamorfoses que poderiam ser realizadas no corpo físico a partir da ação desse perispírito, né? Então, hoje nós vemos aí todo um grande, hoje principalmente, hoje eu tenho, assim, eu vejo como uma grande referência em termos de livro de assunto nesse aspecto, o Dr. Paulo César Frutuoso. Inclusive, acho que ele teve aí no Piauí, no último congresso da AME, né? O nacional, ele teve presente, foi uma pena, eu gostaria de ter tido aí o prazer de vê-lo, de assisti-lo, porque eu acompanho nas suas palestras, tem alguns livros dele que são muito interessantes, mas mais interessante ainda é a teoria e o que ele traz de informação exatamente nesse aspecto científico. Mas voltando ao livro dos médiuns, né, essa matéria sutil, e ele diz que não tem resistência nem a rigidez da matéria compacta do corpo. Olha que informação importante, né? Se assim nos podemos exprimir, flexível e expansível, onde resulta que a forma que toma, conquanto decalcada, transferida, né, na do corpo, não é absoluta. Deforma-se, né, à vontade do espírito, que ele pode dar a aparência que entenda. Então, quando a gente observa nas fotos que são trazidas aí do espírito Kate King,
aquele espírito ele poderia ter se manifestado de qualquer outra aparência, de alguma encarnação dele. Porque o perispírito permite toda essa modificação, essa metamorfose. E aqui, a gente omitiu algumas partes, mas aqui ele vai falar do pensamento. O pensamento que consegue moldar, né, agir nesse fluido, nesse corpo mais sutil, e à medida que o pensamento diz, eu quero ter essa forma, eu quero ter essa atitude, eu preciso desse aspecto, aquele perispírito assume aquela forma. Lógico que aí também vai depender da própria condição do espírito, né? E aí ele presta-se numa palavra a todas as metamorfoses, de acordo com a vontade que sobre ele atua. Por efeito dessa propriedade do seu envoltório fluídico, é que o espírito que quer dar-se a conhecer pode, em sendo necessário, tomar a aparência exata que tinha quando vivo, até mesmo com os acidentes corporais que possam constituir sinais para o reconhecer. Se a gente fizer aqui o estudo do livro Céu e Inferno, ou nos lembrarmos do estudo do Céu e Inferno, você vai observar que na segunda parte tem lá algumas situações em que os espíritos desencarnaram, em especial aquele espírito que desencarnou pela decapitação. Decapitação, foi cortada a cabeça dele na guilhotina, e quando Kardec perguntou para ele como é que ele apareceria se ele pudesse ali, né, se materializar, ele disse, segurando a cabeça. Então era um espírito que ficou a impressão muito forte de que ele não tinha mais a cabeça no lugar, quando na verdade é uma ação da sua vontade. Então o espírito, se ele desencarna de qualquer forma, né, ele pode passar por um certo momento, ele trazer essas impressões, mas depois que ele recuperar o entendimento, que ele for auxiliado pelos benfeitores, ele não apresenta mais aqueles aspectos. Mas veja que essa propriedade do perispírito, essa metamorfose, permite que algumas entidades sejam identificadas. Ou, como diz, se o espírito já tem esse comando, já tem essa capacidade de fazer o uso do perispírito, ele assume a forma que ele quer. Quando a gente mencionou o Dr. Paulo César Frutuoso, ele tem um dos seus livros, em que ele cita exatamente aquelas entidades, tanto boas, como entidades ainda nesse grau de obsessão, que agem pela obsessão, porque ainda estão forjadas ainda pelo ódio, né? Enfim, pelo que os atormenta, e eles, por exemplo, os bons se apresentam de uma forma amigável, com um aspecto luminoso, né? Que seria interessante também essa propriedade do perispírito, essa luminosidade, mas também aqueles que querem causar os medos se apresentam com aqueles aspectos, né? Que para muitas pessoas causariam sustos. Inclusive, a dona Ivone vai citar aí no livro uma entidade que se manifesta como uma caveira, fazendo movimentos na face, mostrando os dedos, enfim. Ela diz, no intuito de nos assustar, ela deve ter falado tão calmamente, meu irmão, você está querendo assustar a gente com essa cara toda? Né? Fabiano, quer dizer, pois não, só, dona. eu lembrei agora de uma coisa, marca aí onde você está para você não se perder. Eu lembro que eu li esse livro de Kate King há um tempo atrás, eu não lembro exatamente, mas eu lembro que ele, William Crookes, pediu que ela... Porque, assim, o espírito chega e se materializa. E ele pediu que ela se desmaterializasse na frente das pessoas. E ela fez com que uma foto que você queima numa vela, que vai se derretendo, que vai se consumindo, vai se entortando, vai ficando... Justamente eu lembrei quando você falou isso, né? A capacidade, a flexibilidade que o perispírito tem, que o espírito usou dessa condição para mostrar para as pessoas o quanto ela se materializou belíssima na sua vestimenta e tudo, e se mostrou como se fosse uma foto que estivesse sendo queimada, destruída, até que desapareceu. Eu lembrei disso e interrompi você. Não, interrompa não, mas é bom a gente dar esses exemplos. Então, eu fico imaginando que a dona Ivone tendo essa calma toda, enquanto muitas pessoas que não querem nem ver o pai ou a mãe, ou um ente querido que desencarnou. Então, imagina vendo uma entidade dessa surgindo dessa forma. Um outro exemplo clássico na literatura espírita, Chico Xavier, retornando dos trabalhos, quando chegou em casa, se depara com uma entidade com o quê? Com um aspecto, com toda a sua estrutura perispiritual
né, amoldada conforme a imagem que se tinha do ser demoníaco, que se construía com chifres, com rabo, e ele chega e olha aquela entidade dentro da casa e Emmanuel já chegou junto, como diz a história, vê lá o que você vai falar, né? E aí Chico disse, a entidade, Chico, você me chamou? Né? E ele diz, pois é, seu demônio, eu chamei porque eu fico tão sozinho, assim, eu estava precisando de uma companhia, então é muita tranquilidade para uma criatura chegar e falar isso. E a entidade sentiu aquela energia, aquela vibração, né? E dali Emmanuel trouxe uma lição. E se imagina se você tivesse falado com ele, agredindo, expulsando, né? Daquela forma, o que poderia acontecer? Então você veja que as entidades tomam essas formas, né? No livro do Paulo César tem uma imagem lá do médico que Frederico von Steiner, né, que foi um médico na alemão, e ele aparece com um lírio na mão, né, fotografado com um lírio, né, com aspecto. E tem outra foto de uma entidade que foi um carrasco, né? Para quem não lembra, assim, carrasco era aquela pessoa que era incumbida de executar as pessoas. E tamanho era a forma como essa entidade se afeiçoou àquela atividade, que no livro ele relata que aquela máscara de carrasco que ele trazia já fazia, é como se fizesse parte do corpo. Ela ficou, como dizer assim, grudada no seu perispírito, ele não conseguia tirar aquilo. Né? E aí vocês imaginam o trabalho que a espiritualidade ia ter para com ele, para desfazer aquilo. No livro Loucura e Obsessão, que eu acho que é nesse livro, se não for, vocês depois vejam aí, tá, gente? Mas é um dos livros de Manuel Filomeno, se não me engano é esse, em que ele fala exatamente de um trabalho em que duas entidades que tinham sido afastadas da encarnação na época da escravidão, né, eram duas entidades que viviam em um país africano e que na época que houve esse momento triste da história, né, em que as pessoas eram arrancadas dos seus países na África para trabalhar como escravos, e era um casal. E dentro dessa situação que eles vivenciaram, houve um ódio muito grande por tudo aquilo. E quando eles desencarnaram, o ódio permaneceu, que eles tomavam a forma das entidades que eles veneravam no seu país e que tinham, vamos dizer, essa função de punir. E, em um certo momento, eles se encontram no plano espiritual e começam ali, é descrito que eles começam a emitir vibrações como uma espécie de raios na direção do outro, e quando eles percebem ali dentro do processo, quando a espiritualidade atua, que desfaz toda aquela imagem, toda aquela estrutura metamorfoseada naquela forma agressiva, que eles se dão conta quem eram, a quem eles tanto procuravam, um ou outro, estavam ali, por aquele momento de ódio, de ranço, e transmutada, feito toda a sua estrutura perispiritual modificada, para causar esse impacto, esse medo, estavam brigando os dois. Então você vê que o ódio, por mais que não seja em direção um ou outro, mas a qualquer um dos seres que são nossos irmãos, que a gente tem que entender dentro desse princípio maior, né, de irmandade, ele faz com que a gente faça exatamente isso, fique cego e não veja muitas vezes a quem a gente está agredindo. Então a gente às vezes está agredindo alguém que foi muito querido a nós. Por isso que a espiritualidade nos evangelhos sempre nos lembra disso. Para a gente ter cuidado quando a gente coloca as nossas atitudes, as nossas ações, principalmente em relação a algumas pessoas que estão numa posição inferior. Digo inferior não é a pessoa, é inferior socialmente, é uma pessoa que a gente não tem como, vamos lá, dentro do nosso status quo, né, de orgulho. E aí você agride. E aí aquela criatura foi alguém muito querido sua, que está num processo, num trabalho, e ainda assim está próximo de você, para de alguma forma te auxiliar, servir de ponte para que você modifique sua atitude. Então a gente tem que ter cuidado com isso. E veja que a gente chega ao ponto de utilizar essa propriedade do perispírito para criar tudo isso, né? Então, Dora, o que o livro dos médiuns nos traz aqui ainda é que exatamente é uma espécie de matéria, né, o perispírito, e que decorre do fato das aparições tangíveis. Por isso que é possível fazer essa tangibilidade, porque ela é um tipo de matéria, né?
E aí a gente pode fazer aqui, Dora, ou se você quiser fazer mais algum comentário, para a gente poder seguir aqui com o raciocínio, que é importante também você dar a sua participação. Essa parte aí que se lembrou da Kate King sendo desmaterializada nesse formato de uma vela, né, sendo consumida, foi bem interessante essa lembrança. Tem uma aqui também, a dona Ivone fala do processo que foi pesquisado pelo Aksakov, que era um sábio russo, Alexander Aksakov, autor do livro Animismo e Espiritismo, que você citou. Ele narra um resultado que ele obteve numa sessão de materialização. E ele diz que a chegada da senhora Fayland, a médium, levaram à sala designada para a sessão 2 baldes, um com parafina fundida, outro com água fria, colocaram-nos de frente do gabinete à distância de 2 pés. É interessante porque nesse processo de materialização se utilizava muita parafina também, né? Para moldar algumas coisas, às vezes mãos. A dona Ivone vai falar na nossa narrativa seguinte, da próxima semana, que o espírito do Roberto moldou, deixou um molde para ela, né, das mãos, alguma coisa assim. Então, ele disse que subitamente a cortina se abriu e diante de nossos olhos se apresentou a forma materializada de um homem. Trajava uma camisa ordinária de flanela de riscado e uma calça de algodão branco. A cabeça estava envolta em uma espécie de lenço ou chale. Era todo o seu traje. O colarinho e as mangas da camisa estavam abotoados. Depois de ter descrito com os braços alguns movimentos circulares, como se os quisesse desentorpecer, entrou do gabinete para aumentar a chama do gás que estava disposto de maneira a poder ser graduado, quer no interior do gabinete, quer fora, do lado de fora. Em seguida, ele apareceu de novo e se entregou a novos exercícios ginásticos. Entrou, por uma vez ainda atrás da cortina, aumentou a luz e dirigiu-se para o nosso lado com um andar desembaraçado e vigoroso. Entregou-se daí em diante a alguns exercícios de corpo e procedeu aos preparativos de moldagem para a fina fervente. Abaixou-se, tomou os baldes e levou-os para mais perto dos espectadores. Então, ele está narrando uma aparição de um espírito que queria dizer, olha a naturalidade aqui, eu não sou um ser como vocês. Né, se expressando como se fosse uma pessoa fazendo exercícios circulares, que acho que se distendendo e tudo, para mostrar que o espírito, ele é um ser como qualquer um de nós, só que ele está numa matéria diferenciada. E é possível ele se materializar, como você bem explicou aí o processo, de forma a se manifestar como se fosse um ser vivo, normal. E aí depois tomou uma cadeira que se achava ao lado do Sr. Armstrong e colocou-a de maneira que o encosto separasse a cortina cerca de 20 polegadas, o que permitiu a 3 pessoas da assistência ver a médium. Então, era uma manifestação assim bem tranquila. Pegou cadeira, botou ali perto, afastou a cortina para o pessoal ver a médium lá dentro, sentou-se e começou a moldagem do pé. Ele mesmo fazendo a moldagem do pé na parafina. Durante os 15 minutos que durou a operação, os experimentadores podiam ver ao mesmo tempo o fantasma e a médium, iluminados mais que suficientemente. A iluminação não era muito intensa, mas suficiente para permitir ler em qualquer lugar do aposento, ver distintamente tudo o que aí se achava e, por conseguir, distinguir as formas que aparecessem. Então, era uma situação que não dava para você dizer, não, isso aí está tendo uma fraude, não dá nem para a gente. Não, era bem visível tudo o que estava acontecendo. A iluminação permitia que as pessoas vislumbrassem bem o médium, os gestos do espírito, tudo o que ele fazia. E aí ele disse que os assistentes formaram um semicírculo, cujo centro se achava na parede, por baixo da lâmpada, tocando as 2 extremidades da parede oposta. Em um lado do aposento havia mesa com livros, jornais, etc. Todas as pessoas tinham o rosto voltado para o gabinete e as costas para a lâmpada. Então, todo mundo estava de frente para o gabinete observando. Apareceram 6 a 7 formas materializadas que saíram do gabinete uma após outra. Nesse número estava um mancebo de gestos muito vivos e ágeis.
Ele tomou uma folha de papel em cima da mesa, enrolou-a e pôs-se a nos bater na cabeça com ela, dando de cada vez um salto para trás com grande ligeireza. Então, veja bem, tinha uma médium lá dentro e saíram 6 ou 7 materializações de lá, manifestando-se mesmo como se fosse vivo, pegou papel, brincando. Eu acho que era o Fabiano, com esse papel batendo na cabeça do povo, brincando com as pessoas, deixando. Não é um ambiente para ficar apavorado, não era um fantasma de fazer medo, uma alma, não. Era um ser normal, um jovem que estava ali fazendo esse tipo de brincadeira com as pessoas. E aí ele diz que outro espírito que apareceu era o Robert Bruce, que era dotado de um poder considerável e conseguia ficar conosco muito tempo. Bruce aproximou-se da lâmpada, retirou-a da parede, conduziu-a para o gabinete, aumentou a chama e dirigiu a luz sobre a médium. Ao mesmo tempo, levantou a cortina a altura bastante para que pudéssemos vê-los a ambos. Depois, diminuiu a chama e repôs a lâmpada em seu lugar. Ele tinha certa dificuldade em fazer entrar o prego no orifício. Uma senhora que estava colocada justamente por baixo da lâmpada, de maneira que Bruce era obrigado a inclinar-se por cima dela, quis auxiliá-lo a pô-la no lugar, mas ele não aceitou o auxílio e continuou em seus esforços com persistência. Finalmente acertou. Quer dizer, uma cena assim tão natural que parecia que era uma pessoa qualquer. Pegou a lâmpada, iluminou, mostrou a médium, depois baixou a lâmpada, foi lá botar no lugar onde ele tinha tirado. Teve, inclusive, dificuldade, mas e não aceitou a ajuda da pessoa porque ele mesmo faria. E aí eu lembrei, Fabiano, de uma historinha que eu soube uma época, de um grupo que fazia materializações, se não me engano, em Belém do Pará. A minha lembrança direciona para lá. E um casal tinha perdido a gente fala no sentido de que tinha desencarnado uma filha única, que tinha passado por um adoecimento por um tempo, muito jovem, desencarnou, e eles estavam numa situação de muita dor, de muito sofrimento, e um amigo convidou que ele fosse para Belém, fosse passar um tempo lá, para desopilar ele e a esposa, e foram. Quando ele chegou lá, o amigo convidou para ele participar de uma sessão de materialização que acontecia na cidade. A esposa não quis ir, e ele foi. E durante a exposição lá das materializações, chegou um espírito que era a filha dele, que se apresentou, que veio até ele, abraçou. Então, você imagina, como a dona Ivone diz, uma pessoa que está sofrendo a perda de um ente querido, de repente vê aquele ser vivo, chegando para ele, abraçando, conversando, sorrindo, dizendo: eu estou vivo. Essa criatura sai renovada, não tem mais como acreditar na morte. Como a mãe não tinha ido, ela fez uma materialização do pé. E ele levou o pé, a parafina, para a mãe. E o detalhe estava justamente no pé, porque ela, em vida, ela tinha aquele sexto dedinho aqui do lado, e ela fez a materialização na parafina exatamente com esse detalhe. Porque mesmo o marido chegando e dizendo, é aquela coisa: eu não acredito. Você está dizendo que viu, mas eu não acredito, eu não vi, né? Mesmo o marido chegando e dizendo, ela esteve comigo, ela falou comigo, me abraçou, sorriu e mandou essa lembrança para você. Então, quando a mãe olhou, que viu aquele detalhe, disse: realmente, não podia ser de outra forma. Então, veja que era um trabalho que, naquele momento, era muito necessário, né? Nós tivemos também o Peixotinho, que tinha as aparições luminosas no sentido de que os espíritos que apareciam, eles não vinham com expressões diferentes de um ser vivo, não. Tinha brilho nos olhos, tinha cor no rosto, tinha tudo. E segundo as informações, se exigia uma doação de ectoplasma tão grande dele, que lógico que isso depois volta para o médium, né? Mas exigia, no momento daquela materialização, uma doação tão grande que, às vezes, quando ele voltava para o corpo, o sapato estava folgado nos pés.
era como se ele diminuísse. A roupa estava folgada, a calça estava caindo e tudo, porque ele, como que aquilo que ele tinha desprendido para formar o espírito, tivesse deixado ele um pouco a menos, né? E claro que tudo isso volta depois. E eu lembro que André Luiz tem um estudo que fala sobre materialização, onde ele fala justamente sobre essa questão, porque, assim, não é um trabalho para ser feito, acho que por isso não existe mais. De qualquer forma, de qualquer jeito, porque o risco é muito grande. As entidades, elas andam em busca de ectoplasma, principalmente as entidades negativas. E num ambiente desse, onde está acontecendo uma materialização, se não houver uma elevação de pensamento, de sentimento, isso pode se tornar, como a dona Ivone vai comentar, que situações podem acontecer pesadas, como ela vai narrar lá nas narrativas dela, o que aconteceu, o que ela chegou a ver numa situação que ela estava presente. E esse ectoplasma que volta para o médium pode adoecer o médium, se ele voltar impregnado de energias não muito boas. Isso foi o que eu lembrei aqui do que eu já tinha lido a respeito de materialização. Agora eu passo para você. Você falou aí no Belém do Pará, você falou de Frederico Figner. A médium era a Ana Prado, no estado do Pará. Olha aí. Tem um livro, inclusive publicado pela Federação Espírita, que foi quando eu tomei conhecimento dela, né? E ele foi muito interessante, porque o título do livro é Ana Prado, a mulher que falava com os mortos, por conta exatamente dos fenômenos de materialização. Então, ela era uma médium de efeitos físicos, que exatamente doava muito ectoplasma e materializava-se muitas entidades com ela. E era interessante que ela era uma pessoa que, a princípio, ela não quis, né? Mas depois, como é que a espiritualidade vai persuadindo você de uma forma a trabalhar, que é uma coisa que também, no caso da Cook, da senhorita Cook, né, que era médium de efeitos físicos, permitia que a Kate King se materializasse, ela, no início, ela não quis, não. Aí ela relata no livro que começou a quebrar a mesa, voar a cadeira, jogar objetos na direção dela, exatamente porque ela tinha essa capacidade de expelir, né, esse fluido, e as entidades, para chamar a atenção, começaram a fazer, assim, um pequeno barulho na casa dela. Foi que ela entendeu de procurar um centro espírita, exatamente no local em que ela foi direcionada, e ela foi para esse centro espírita, e lá passou a desenvolver para depois vir toda essa experiência que a gente conhece. Né? E o interessante aqui no livro dos médiuns, Kardec, quando faz referência no estudo, ele diz assim, certos médiuns têm essa capacidade de exteriorizar o fluido que permite que haja essa tangibilidade, inclusive com questões da temperatura, até mesmo da corrente sanguínea. Então, veja que a estrutura que é possível ser formada com o uso do ectoplasma vai até mesmo na questão fisiológica. Então, os fenômenos das mãos, inclusive Kardec fala lá que havia beliscões, né? Eram dados empurrões, fora que os objetos eram movimentados. E esse é um ponto interessante, porque nós temos o seguinte, um dos aspectos também, um dos elementos que auxilia nisso é o fluido universal. Ele também é utilizado, por quê? Porque é a partir dele que tudo é construído no nosso mundo. Tudo é um desdobramento do fluido cósmico universal. Né? Então, o nosso perispírito é o quê? É uma decorrência do fluido cósmico universal que nos envolve no planeta. Então, ele faz parte também desse processo. Né? E, naturalmente, que depois Allan Kardec faz algumas perguntas ao Espírito de São Luís, isso aí já no capítulo 4, quando fala da teoria das manifestações físicas, ele pergunta como é que se dá esse movimento, por exemplo, a princípio dos objetos. Então, eles falam, olha, é a mescla do fluido do médium com o fluido do espírito, para poder o espírito atuar e fazer movimentação. E ele depois pergunta, indaga, por que nem todas as pessoas conseguem fazer isso? Porque nem todos têm essa estrutura formatada para que haja essa exteriorização dessa sensibilidade, né? E é interessante esse termo exteriorização da sensibilidade, porque ele também se aplica exatamente quando colocado a pessoa no estado de hipnose, em que há um certo desdobramento do perispírito, aí você belisca a pessoa na pele, ela não sente nada. Quando você belisca a uma determinada altura,
vamos dizer assim, no ar, ela reclama. Foi a partir dessas experiências que as pessoas de ciência começaram a comprovar essa esterilização do perispírito também, né? Fora o que a gente tem quando o corpo adormece, né? Então, no livro dos médiuns, trazia essas menções, não com os termos, mas já explicando que existia uma esterilização de um fluido por determinados médiuns, né? Que eles também ali se utilizavam do fluido cósmico universal e que nem todos tinham essa aptidão, né, para fazer essa modificação. E aí, dentro disso também, dessa questão da materialização, nós falamos o quê? O espírito que se materializa, que se utiliza do ectoplasma e faz essa condensação, como se ele vestisse uma roupa, né? E aí ele surge, ele é visto, né? Aquela matéria passa a ser percebida pelo nosso olho orgânico, não mais pelo espírito, né? Pelo perispírito para algumas pessoas, né? E dentro disso também, quando você fala nessa desmaterialização, a gente ampliando um pouquinho o assunto, a gente vai falar aí no fenômeno do transporte, que é exatamente esse fenômeno em que um determinado objeto, seja ele qual for, ele é trazido de um local para um ambiente. E às vezes o ambiente está fechado. Como é que aquilo passou? Como é que aquilo adentrou? Né? Então, os espíritos que tinham essa capacidade de desfazer aquele objeto e refazê-lo em outro local. Então, veja que o fenômeno, né, que foi ali demonstrado pelo Espiritismo já antecedia muito a questão da física quântica, dentro dessa questão, né, do micro, da energia, da física que nós hoje conhecemos, que se fala tanto hoje, matéria e energia. Hoje para nós não temos dúvida, tá aí os físicos que trouxeram para a gente. Mas lá na metade do século XIX já se falava dessas experiências de como é que esse objeto veio parar aqui dentro, né? Ou, dentro também do capítulo que fala do laboratório do mundo invisível, o espírito poderia, a partir também dessa matéria-prima, criar. Então, a gente tem lá nesse capítulo, que Kardec faz menção lá a um homem, que ele conhecia uma determinada mulher, aquela mulher estava doente, e o espírito dele surge com os apetrechos que ele utilizava. E aí Kardec perguntou, e esse objeto? Ele pegou onde? Aí o espírito São Luís está explicando que os espíritos poderiam manipular o fluido, criar aquele objeto, né? E ele perguntou, se ela quisesse pegar, pegaria. Se ela cheirasse o pó que está ali dentro, ela espirraria sim. Então, veja que o espírito consegue fazer com que todas as propriedades de um determinado elemento, ou elementos, estejam presentes naquele objeto. Aí Kardec vai mais fundo e pergunta, então quer dizer que se nós temos no fluido cósmico universal a matéria-prima de tudo, então tanto a substância salutar como o veneno é apenas uma questão de modificar a estrutura molecular, exatamente. Aí ele vai mais profundo e pergunta, olha, me diz uma coisa, se o espírito é capaz de moldar tudo isso, ele pode criar um alimento? Pode. E se a pessoa ingerir, vai dar saciedade? Vai. Mas olha que interessante, depois vem a explicação. Essa saciedade não vai produzir, vamos dizer assim, a questão proteica, alimentar. Vai trazer a saciedade porque aquela energia que foi construída, quando em contato com o nosso corpo, que também é energia, vai trazer a sensação da saciedade. A gente está cheio, olha, eu comi. Por isso que a gente vê nas revelações do plano espiritual, através das obras, quando fala que foi oferecido uma maçã, uma fruta para aquele espírito, porque ele ainda não estava habituado na nova realidade, que não havia mais necessidade daquele alimento, mas para ele se adaptando, não, mas você come aqui essa maçãzinha, e depois a gente vai te ensinando. Então, o que era aquela maçã? Era essa criação, essa manipulação no plano espiritual. E aí é um ponto importante, que os processos de materialização também acontecem no plano espiritual, né? Das regiões mais densas, mais próximas, principalmente onde nós estamos vivendo, eles também podem materializar o que for necessário para que aquilo... E isso aí os espíritos bem intencionados, né? Para que aquela situação ela se faça da melhor maneira possível. Porque também tem a turma que vai fazer objetos, vai criar situações, ambientes de dor, como a gente fala, colocado em calabouços, sendo torturados por objetos. É o objeto, né? Como é que ele criou aquele objeto? Ele trouxe esse objeto para cá, né, do plano espiritual? Não, o objeto não veio. Então, ele cria
aquele objeto, traz todo aquele cenário que ele cria no sentido de causar o medo, de causar, né, as dificuldades. Então, esse fenômeno de transporte também ele foi muito comum nessas situações de materialização, né? Porque Kardec, quando perguntou, olha, como é que esses espíritos trazem essas vestimentas? Porque a gente, quando enterrou o corpo, estava com a roupa. Essa roupa a gente sabe que não foi para aí. Aí, onde desenvolve toda essa questão de que o espírito pode criar, né? Toda essa situação. Quando a gente Inclusive, fala no estudo que nós vamos fazer na próxima semana, no relato, a dona Ivone fala de um jovem que aparece vestido com um terninho, que foi enterrado e tudo, né? E aí, Dora, o que é interessante falarmos aí nessa questão trazendo do livro dos médios, dentro desse assunto de materialização, é que esses estudiosos, eles buscaram também, aí no caso não do William Crookes, porque o William Crookes ele foi direcionado com o propósito de desmascarar a situação. Mas o que despertou também naquelas outras estudiosas, nas pessoas interessadas no assunto, foi, então a gente vai mostrar também que isso é realidade, então vamos atuar. Mas todos eles, nas suas obras, o que eles fazem? Eles demonstram o fenômeno. Eles se utilizam da nomenclatura científica, da questão da honestidade das pessoas, das personalidades que estavam ali para comprovar que aquele fenômeno aconteceu. Mas quando você fala nesse sentido de como isso acontece, aí eles não têm a explicação. E é tão interessante que o Ernesto Bozano, numa das obras dele, um livro chamado Materializações de Espírito em Proporções Minúsculas, interessante isso, ele faz houve as seguintes indagações. Essas formas que aparecem a nossos olhos terão existência objetiva ou subjetiva? Olha aí, é a questão que o livro dos médios colocou lá no início. É um ser, não é uma abstração, um ser concreto, definido, circunscrito. E é a resposta. Que as materializações podem ser não somente vistas e ouvidas, Ernesto Bozano falando, né? Mas também tocadas, fotografadas e mesmo moldadas. Então, portanto, ele define que as materializações têm uma existência objetiva. Aí vem a seguinte pergunta, e de que substância ou substâncias são essas materializações formadas? Olha, segundo os ensinos obtidos de diversas fontes, pode-se dizer que essa substância vem do médium. E o livro dos médios explica o fluido, o perispírito, a esterilização, mas ele vai dizendo, olha, segundo várias fontes, está dizendo que isso vem do médium, que ajuda na formatação. E aí vem a pergunta que, como diz a história, e qual é o processo pelo qual essa substância das materializações é transportada, aglomerada e dissolvida? Resposta de Bozano. Não buscaremos responder a esta pergunta, sobre a qual nenhum esclarecimento recebemos. Então, dentro daquele cenário, veja, o próprio livro dos médios nos fala de fluido, nos fala do mecanismo, mas como é que isso é exteriorizado, aglomerado, montado, feito? Fala-se da ação do pensamento, da vontade, mas o Ernesto Bozano está fazendo a pergunta que é algo assim, mas como isso dá? Eu quero saber o mecanismo. Como é que ele pega essa molécula aqui, como é que ele extrai, e aí ele faz isso com a ação do pensamento? Eles, não temos como responder. Né? E aí, Dora, foi quando eu encontrei essa resposta do Emmanuel, quando foi indagado ele no livro Roteiro, sobre como se dá todos esses processos. E aí a gente vai botar essa resposta do Emmanuel, mas vejamos, nós conhecemos os mecanismos dentro do que nós somos capazes de suportar. Os cientistas têm trabalhado, os físicos, especialmente os físicos, mostrando para nós essa realidade micro, né? Mostrando para a gente essa questão dos espaços que tem entre os elétrons, o que acontece quando o elétron vai de uma órbita inferior para a superior e vice-versa, e daí eles vão explanando, mostrando para nós que existe uma realidade extrafísica, né? Mas entender todo esse processo de materialização nos seus pormenores, Emmanuel deu a seguinte resposta. Tão arrojada é a tentativa de transmitir informações sobre a questão aos companheiros encarnados, quão difícil se faria esclarecer a lagarta com respeito ao que será ela depois de vencer a inércia da crisálida. Então, nós não temos aqui encarnados
capacidade e estrutura para entender esse pormenor que Bolzano disse. Nós vamos responder porque não encontramos nada. Então, ninguém conseguia falar, ninguém trazia essa explicação. Mas o fenômeno acontecia e aí se vinculava aos processos. E especialmente no sentido de mostrar que aquilo não era uma inverdade, que aquilo estava acontecendo. Então, o propósito era provar a existência do espírito por esse mecanismo, né? E uma vez comprovada a existência do espírito, porque os relatos foram muito claros, muito diretos, muito objetivos, e por quem foi feito todo esse processo, que aí foi como eu falei para a Dora nos bastidores, acreditar virou uma questão de escolha. Eu estou vendo, eu estou pegando, eu estou entendendo, tá saindo lá de dentro um ser em que eu estou dizendo que a energia com qual, a matéria com qual ele trabalhou foi emanada daquela pessoa que a gente chama de médium. Ela está ali dentro. E era muito comum os médios de efeitos físicos ficarem amarrados, amordaçados dentro de jaula, exatamente para que fosse comprovado que eles não faziam parte daquilo. A entidade se mostrava, às vezes, entidades conhecidas, personalidades que eram, assim, familiares de pessoas que estavam ali na plateia e que tinham desencarnado. Então, é uma questão de escolha. É uma resistência que a gente ainda cria para entender que nós não somos um corpo, ou se já sabemos que nós não somos somente um corpo, de fazer uma conduta diferente do que tem se colocado também na humanidade. Porque nós temos buscado muito a espiritualidade para favores materiais. Nós temos buscado Jesus para que ele nos dê um emprego, para ele nos dê um dinheiro, para que ele nos pague as contas, para que a gente conquiste A, que a gente conquiste B e conquiste C. É bem verdade que todo um processo de apoio, para qualquer que seja a nossa situação, será feito, entendeu? Será feito. Agora, quem é que vai me apoiar nisso? Eu quero um trabalho, maravilha. Você está se esforçando, você está buscando uma qualificação para aquilo que você deseja, você está... Aí a espiritualidade, vendo o seu esforço, ela vai atuar, ela vai te direcionar. Mas se você quer aquele trabalho a qualquer custo, seja eu sendo desonesto, principalmente, fazendo como a gente usa a expressão popular, fazendo a caveira do outro, né? Fazendo com que o outro seja mal visto, mal quisto, quem é que está me auxiliando nesse processo? Porque eu posso até conseguir, mas quem me auxiliou foi Jesus? Será que Jesus ia passar uma rasteira naquela outra pessoa só para você assumir? Então, a gente precisa ter esse entendimento, porque quando a espiritualidade nos coloca que o nosso pensamento, claro que a depender da entidade que está na vibração, os nossos pensamentos não são escondidos. Os nossos pensamentos são vistos. E eles nos dizem que nós somos dirigidos, muitas vezes, sem nem perceber. Então, Manuel Filomeno de Miranda fala no livro, Temos da Vida e da Morte, Dora, que a gente, né? Ele fala no capítulo que ele diz que seria muita prepotência nossa acharmos que somos só nós, que somos conduzidos e agimos, como se não existissem potências, como se não existissem seres espirituais que nos influenciam, muitas vezes nos dissuadindo de ideias, que ou para fazer coisa boa ou para fazer coisa ruim. Então, a gente precisa ter essa percepção. Então, algumas explicações, para nós aqui ainda não é possível, mas nós estamos chegando próximos. A ciência, daqui a pouco, ela vai aceitar a existência do espírito. Então, muitas coisas vão facilitar. Por exemplo, quando a ciência admitir isso, ou isso vai partir também de nós abraçarmos essa realidade e mudarmos a nossa conduta, quando nós tivermos essa certeza, olha, sou um ser espiritual e eu vou viver e reviver, as minhas atitudes vão mudar. Porque se eu estou fazendo uma coisa ruim aqui, eu sei que eu vou ter que reparar isso, senão nessa existência numa outra. E isso fica muito claro, por exemplo, nesse grau de responsabilidade, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7 Perfeitos, quando fala dos superiores e inferiores. Existe o papel do superior, que ele deve conduzir, que ele deve ser o bom exemplo, que ele deve direcionar para o bem, e existe o papel do subordinado, que deve abraçar aqueles que é na sua posição, fazer com zelo, não seguir os maus exemplos daquele que é o seu líder no momento, sob a desculpa de que o que ele faz eu também faço. Porque há a certeza da reparação.
Então, esse processo da materialização é uma forma de comprovar a existência do espírito, mas também traz uma responsabilidade muito grande para o médium. Veja que no livro dos médiuns foi falado, e aí a gente está pegando o livro dos médiuns como uma base, que existia essa questão da temperatura, dos beliscões, dos empurrões. E o Dr. Paulo César fala das experiências que foram feitas no Centro Espírita Frei Luiz, onde ainda acontece esse fenômeno de materialização para tratamentos. Ele diz que esses médios de efeitos físicos, eles têm uma resistência para esse fluido se esterilizar bem menor do que a nossa, não é isso? Não é o que acontece? O corpo físico é preparado para não oferecer uma determinada resistência, né? Nossos corpos espirituais são preparados para não ter uma resistência de que esse perispírito se expanda, para que haja conexão com o espírito ou a emanação dos fluidos, né? Então, ele diz que esses médiums, eles precisam ter uma vigilância muito grande, porque senão, ele fala, eles levam taponas, eles levam bufetadas, eles são empurrados. E quando entram numa reunião como essa, tem que ter, não somente eles, mas todos aqueles que participam, o máximo de cuidado com os pensamentos. Porque se você desliza no pensamento, ele vai tomar uma tapona, uma bufetada, um empurrão. Quer dizer, você é responsável pelo bem-estar também do colega médico que está ali se doando para aquele trabalho, né? Então, vejamos, tudo existe uma responsabilidade. Há um caráter natural de a gente achar isso muito bonito, muito interessante, mas nós estamos mexendo com energias muito sutis, nós estamos ali assessorados, e o assessoramento ele acontece conforme as nossas intenções. Então, a gente precisa ter esse cuidado exatamente com a nossa conduta. Por isso que é importante a gente seguir a moral de Jesus. Por isso que é importante a reforma íntima. Por isso que é importante a gente se modificar para que, se esses fenômenos acontecerem, porque eles ainda acontecem, não na proporção ali por meados do século XIX, início do século XX, mas ainda acontece em alguns lugares, com alguns médiuns, alguns locais que trabalham com isso, né? Mas para que a gente tenha esse cuidado e saber que a mediunidade, ela é neutra, né? Ela não é boa e não é ruim, ela é um mecanismo, ela é uma ferramenta que, conforme eu faço o uso, eu me beneficio ou eu crio problemas para mim. Então, essa faculdade, ela foi muito importante naquele momento para criar essa comprovação. Mas tão importante quanto ela é exatamente a reforma íntima que nós estamos sendo chamados nesse planeta, nesse mundo, nesse local, nesse exato momento de cada um de nós estamos convivendo. Eita, pessoal, uma semana para vocês digerirem esse conteúdo aí sobre materialização, porque na próxima segunda a gente vai trazer o relato da Dona Ivone sobre algumas materializações que ela participou, que ela viveu na sua trajetória mediúnica, e tem muito material de estudo aí. Isso aí foi um pouquinho do véu que foi levantado, trazido pelo Fabiano. Então, vamos desejar para vocês uma semana maravilhosa, uma semana de estudos, uma semana de coisas boas, de bons pensamentos, de bons sentimentos, de boas atitudes, de tudo que possa ser bom, que possa nos favorecer em torno de nós, no nosso trabalho mediúnico, na nossa família, no nosso trabalho material, onde quer que a gente se encontre. E vamos agradecer a Deus aqui, encerramos agradecendo a Ele por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, ligados em conexão, embora distantes, mas estudando essa obra maravilhosa. Então, uma boa semana para todos. Muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima segunda-feira. Vamos aguardar os resultados aí no grupo, o que vocês vão comentar com relação ao que nós falamos aqui. Fabiano, muito obrigada pela sua contribuição.